TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Abençoados com todas as bênçãos. O tema de hoje é Guardai-vos dos cães, parte 3. Já vamos pela parte 3, porque esses cães tem que se falar muito. E o texto áureo, o texto que vamos usar de introdução, está em Filipenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Diz: para os demais irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me importa escrever as mesmas coisas, e para você é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. Guardai-vos significa estar pendente, porque não sabemos se tens um cão ao lado. Um dia te sai um latido aí, sabes que tem um cão. E tens que cuidar deles. Os cães são boníssimos. Até que eles dão raiva. E então são perigosos. Assim que o que lhes falta é a raiva. E você sabe o que acontece quando ele fica com raiva? Quando começa a tratar contigo. Tu lhe sacas a medida e aí sai a raiva. E depois se afastam de ti e tu se afasta deles. Porque tu não quer cães na cozinha, te levam a comida. Bem, então, estivemos falando dos cães de Roma, mas há algo aqui em Apocalipse 17:5 que nos diz algo. Diz, em sua frente um nome escrito, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das rameiras e das abominações da terra. Quando a compara com Babilônia, é que essa rameira vem ainda desde o velho pacto, de homens maus e perversos que haviam entre o povo judeu, mas que Roma herdou. Se meteu entre os apóstolos e lá se formou a mãe das rameiras. Então, quando dizemos mãe, é a mãe tem filhos. E então, hoje vamos falar não da mãe, porque a mãe lhe tiramos a luva. A mãe levamos com muita força e logo se descobre. Mas hoje vamos falar das rameirinhas, as filhas, que são, por exemplo, pentecostais, batistas, mormons, testemunhos de Jeová, carismáticos, metodistas, episcopais, presbiterianos, adventistas, com véu ou sem véu, adventistas do sétimo dia e outros grupos, mas os não denominacionais, que se acreditam que são cristãos. De verdade, ontem tive uma visita de um homem que aparentemente conhece a graça, mas tem um véu posto. Ontem descobri um pouquinho de que se compõe esse véu. Esse véu se compõe em não separar a Paulo dos outros apóstolos. Aí é que está a coisa, porque Paulo servia ao ressuscitado. E então, os 11, eles serviam a Jesus de Nazaré, ainda não havia pertencido ao outro, como dizia em Romanos 7:4. Tu tens que pertencer ao outro a fim de levar fruto para Deus. Assim que o véu é Jesus de Nazaré versus o ressuscitado. E isso pude ver, que tinha um véu. E aparentemente entendia, mas já não notava sua indisposição de me escutar com mais excelência, por causa de que ele tinha um véu posto. E esse véu, isso não sai com nada, tem que colocar ácido muriático, ácido, não sei que ácido, porque para tirar esse véu de um protestante, um pentecostal, bem, por isso é que Deus não permite que eles escapem do laço do diabo onde estão. Porque isso é um laço. Embora o diabo está destruído, como tem dito antes, diabo carne, seu entendimento, os sentidos extraviados. Mas bem, então, destes
de todos esses grupos que estou dizendo, olha, o primeiro ponto de apostasia onde estão os cães, por exemplo, credos e crenças diferentes. Todos creem diferente. Então, se todos creem diferentes e se gloriam disso, aqui não somos como alguns que creem tudo o mesmo. Aqui nós temos diferença, porque para isso fizeram as cores, para que façam diferença. Abençoado, tu não pode meter isso na unidade do Espírito, porque olha, como diz, lá na 1 de Coríntios, capítulo 1, no verso 12, este é o primeiro ponto de apostasia, onde eles estão enredados, diz. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, senão que estejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo parecer. Veja o primeiro ponto de apostasia dos cãezinhos da mãe, das filhas como se chama? Da rameira, as rameirinhas. As rameirinhas batistas, pentecostais, mormons, como eu disse antes, não estão em um mesmo parecer, não estão como tu e eu. Ou seja, que nós falamos uma mesma coisa, estamos em um mesmo parecer, temos um mesmo sentir, mas eles não. Eles têm um montão de opiniões diferentes quanto à Bíblia. Então, estão em apostasia. Por que estão em apostasia? Porque não se submeteram a Paulo, não entenderam o evangelho da incircuncisão. Portanto, todos eles falam diferente. Olha como diz Efésios, que é algo que tu já conheces, mas pelo bem dos novos, que estão chegando recentemente ao redil, aos recém-nascidos, no capítulo 4, verso aos Efésios, diz: solícitos em guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Um corpo, um Espírito. Não é o Espírito de Cristo e o Espírito Santo e o Espírito de Jeová. Não, é um Espírito. Como fostes também chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. Um Senhor, não são três. Isso de trindade, isso já não vai. Um Senhor, uma fé, um batismo, que é o batismo em sua morte. Portanto, estamos aqui apontando o grau de apostasia que tem os falsos irmãos que estão perto de ti, de onde tu congregas. Na esquina deve haver uma, na outra esquina deve haver outra. E todos creem diferentes. E pensam que tem o direito de pensar diferente, porque o estado de apostasia em questão lhes permite, bem, eu opino isso, e bem, eu opino isso, bem, mas podemos ser irmãos opinando diferente. Tu pode opinar diferente se tu gosta da carne bem cozida ou menos cozida, o arroz assim, mas na palavra tu não podes opinar diferente. Ou estás no assunto ou não estás no assunto. Aqui é uma mesma mente, um mesmo parecer, um mesmo sentir. Isso se chama a unidade do Espírito. Se tu não está assim abençoado, então tu não está com nós, com nós outros. Então se não está conosco, então está contra nós. E possivelmente quando vier a transformação, lembra que lâmpada sem azeite significa uma condição interna. Onde está o azeite em uma lâmpada? Guardado dentro. Quando tu colocas o pavio, o que acontece se não dá luz? Pois não tem nada dentro. Não tem azeite. Então, tem que estar cheio de azeite, cheio de todo o conselho da palavra de Deus, na unidade do Espírito, crendo todos uma mesma coisa e um mesmo parecer. Esse é o mistério de crescendo em graça, que falamos todos o mesmo, porque temos um professor, não temos muitos professores. Temos uma trombeta, não são muitas trombetas. Imagina aqui uma orquestra com 3 diretores, dirigindo todos diferentes. Um diz dó, ré, mi, fá, e o outro por lá fala fá, si, lá, dó. E quando vais ver o que tem aí, tem uma boa nota, não tem uma boa condenação, porque não há harmonia. Tem que haver harmonia, abençoado. E para isso tu precisas de um pastor, não de um montão de pastores. Por isso o ministério não são pastores, são colaboradores de um pastor.
essa é a regra onde o Espírito nos tem dado. Então, segunda apostasia diz que quando vier o Senhor, achará fé na terra? Se esqueceu de buscar a Escritura, mas está em Lucas, creio que em Mateus, que diz, quando vier o Senhor, achará fé na terra? Eu cheguei e não achei fé. O que achei foi apostasia. Disso que eu estou testificando agora, que não vejo fé. Falo como todo tipo de cristão. Por anos tenho falado com todo tipo de cristãos. Não estão em fé. Mas o que é fé? Bem, depende de fé que estamos falando. Porque, olha, como diz Gálatas 3, 23. Olha de que fé estamos falando. Gálatas 3, 23 diz: mas antes que viesse a fé, estamos falando já quase 2.000 anos atrás. Sim, apóstolo, mas Moisés tinha fé, Davi tinha fé, por isso aqui te digo. Por que Paulo diz antes que viesse a fé, se já a fé existia? Porque aquela era uma fé para crer em Deus, uma fé para crer em milagres. Mas esta é a fé da doutrina que nos mantém unidos, a fé do Evangelho, a fé o verdadeiro evangelho da incircuncisão. A fé no que está escrito, que diz que tu estás perfeito como a sua oferta, que diz que tu estás livre do diabo, que diz que tu estás completo e não te falta nada, que a razão que tu entras em um quartinho para gritar aleluia, 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 desce poder é porque tens escrito, porque tens a fé, e a fé diz que tu estás completo. Onde estás pedindo que desça? O que pode descer é um balde de água, te molhar, ou que um anjo te envie um espírito de mentira, saia saltando e brincando, como estão os... como se chamam a santeria pentecostal, que entram para um quarto para brincar e saltar e dizem que isso é o Espírito Santo. E tem que estar com um paninho tapado nas partes íntimas das mulheres, porque começam a te dar voltas assim. Tem que estar tapando-as. Essa é a gota d'água, isso é um circo pentecostal. Então, essa fé te mantém firme. E esta fé não te permite dizer um aleluia. Um aleluia para que, se tu és filho, o espírito de adoção já chegou a ti, pelo qual clamamos Abba Pai. Tu não vais dizer aleluia. Então, esse segundo ponto de apostasia, entendemos que trata com ter a verdadeira fé do Evangelho. E o terceiro ponto de apostasia, que falamos brevemente anteriormente, se encontra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Sim, verso 14. Segunda de Coríntios, verso 14 diz: mas o entendimento está a mente envolvida aí. O entendimento deles se embotou. Porque até o dia de hoje, quando lê o Antigo Pacto, lhes fica o mesmo véu descoberto, o qual por Cristo é tirado. Quer dizer que eles leem o Novo Testamento, estes grupos chamados cristãos, que não são cristãos. Porque quando leem, ainda lhes fica o mesmo véu que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio debaixo da lei, portanto tu não podes estar contando com Jesus de Nazaré. Tu estás contando com Cristo, Jesus de Nazaré, mas já ressuscitado. Que Paulo lhe diz que é outro para que pertenceis ao outro. Romanos 7,4 que diz: para que pertenceis ao outro, a fim de que temos fruto para Deus. Então, esse é o terceiro ponto de apostasia. Vamos falar agora a quarta apostasia, a santeria pentecostal. Você tem visto esses grupos que começam a aleluia, e começam a chorar, e aleluia, e começam a sentir. Tenha cuidado com isso, que isso parece bom, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia do assunto. Então, quando você vê na televisão que esses grupos estão aleluia, tenha cuidado com isso, porque é aleluia. Olha,
Se disserem Abba Pai, não estariam fazendo assim, senão Abba Pai, porque Abba Pai é afirmando algo, mas isso de aleluia, com um sentimento aí, para que sintam pena e um sentimento de arrependimento e começas a chorar e te lembrar das coisas ruins que fizeste. Não, não, abençoado, isso é como essas danças judaicas que tiram os sapatos e começam a dançar, parecem pipas brincando pelo altar. Isso aqui no reino não cabe. Aqui o que cabe é serenidade, bom proceder, domínio próprio, espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Mas essas santerias, essas profetisas chamadas profetas, começam a profetizar para você. Eu me lembro quando eu ia no sistema que um de meus pés me agarrava e olha esses pés, e cuidado com esses pés, olha que Satanás está te cuidando, mas não tenha cuidado de tocar graça às orações de tua mamãe. As orações de minha mãe? Aqui cada um leva sua própria carga, que é isso que minha mamãe está orando por mim, ou meu papai está orando por mim. Aqui, se você não se cuida, tu tropeça em tua carne, não em nenhum diabo, nenhum espírito que vai te possuir. Isso de que o diabo, que tem um espírito que eu senti quando se deitou no meu lado, deixa essas bobagens, deixa essas bobeiras que parece que na mente tem muitos desejos enganosos e muitas coisas. Isso tem que se graduar, entendendo isso. Quantas vezes eu, deitado, não tinha ouvido isso e eu digo, que é isso? E às vezes são coisas da carne, da mente, como sonhos. A pessoa começa a sonhar disparates de quantos tipos há. Então, isso nasce do diabo interno, do diabo carne. O diabo carne, os resíduos que deixou Satanás em teu corpo, em tua carne danificada. Por isso é que tem que transformá-la, porque ainda tem insinuações de mentira. Então, esses evangélicos impondo mão, sai fora, sai, e gritam e tu até brincas, porque fazem com te abre a boca assim e te enche a cara de saliva, fora! E então tu crês, o que é isso? Qualquer um treme, qualquer um se assusta com um grito na cara que te digam, fora, fora! Então, tu tens que cuidar de todas essas mentiras, todos esses grupos religiosos enganosos. Bem, vamos fazer um pouquinho aqui. Vamos para a quinta apostasia. Mateus 7, 21. Disso temos falado antes, mas como diz Paulo, não me importa repetir as mesmas coisas. E disso podes estar certo. 7, 21. Diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ouve isso? Entrará no reino dos céus, senão o que faz a vontade de meu Pai que está, não no céu, nos céus. Onde? Nos céus. Então, nem todo o que diz Senhor, Senhor. Ouve isso? Porque diz: muitos me dirão naquele dia. Quer dizer que aquele dia ia haver onde ele ia estar presente com um corpo e tem uma boca para dizer, olha, Senhor, olha, José Luiz, eu sou um dos teus, te crescendo em graça. Eu que, olha, eu profetizei em teu nome. Profetizei o que tu profetizaste? O que tu profetizaste? Não, eu disse que mais além, que tira a manga comprida e tira tu profetizavas? Sim, eu interpretava as línguas e tudo. Oh, ok. E o que mais você fazia por mim? Diz, bem, em teu nome expulsamos demônios? Ou seja, que os demônios estão soltos por aí? E se tu sabes que esses demônios estão em toda parte, e eu, José Luiz, eu expulsava. Olha, o que mais você fazia em meu nome? Diz, bem, olha, e em teu nome fizemos muitos milagres. Tu sabes o que o Senhor lhes disse? Apartai-vos de mim. Nunca os conheci, fazedores de maldade.
Apóstolo, que isso? Ou seja, que esses que saem dali, que cova que sobe e cai as pessoas, que impõe as mãos e sai brincando, que era coxo e já não é coxo, e profetizam. Apóstolo, você está falando dos grupos evangélicos? Em minha casa, ali do lado da esquina, tem algum que passa gritando assim. E profetiza e diz: meu servo, assim te diz o Senhor. Ah, é uma profetisa? Sim, assim te diz o Senhor. Vem, põe a mão sobre a rádio, que vai receber um milagre. Envia uma oferta de $100 que o Senhor vai te curar. Fazedores de maldade. Se o reverendo tal, um homem não fuma, não bebe, não dança, que mas não faz nada, pois também não é disso, não é nada. Mas é que ele é cristão? Não, ele é cristino. Mas cristão não. Sim, mas é que ele expulsa demônios, ele profetiza e se dedica a fazer milagres. Bem, aqui diz que essas credenciais não valem neste rio. Me perdoe, mas isso aqui não vale. Como dizem em Porto Rico, perdoa, sabes? Isso aqui não vai. Não te penteis, não te vistas que não vais nesta festa. Isso é apostasia. Por isso Deus lhes envia, não o diabo, Deus lhe envia um poder enganoso para que creia na mentira. Um poder enganoso para que não conheças a verdade. Vamos para o último ponto de apostasia que se encontra em segundo ponto, Hebreus 8:11, diz: e ninguém ensinará ao seu próximo, nem ninguém ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Tu conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão. Claro, se estão escritos no livro da vida. Por isso Paulo diz: aqui não tem que se arrepender, aqui o que tem que fazer é reconciliar-se, porque todos já conhecemos ao Senhor. O que acontece é que não sabemos, nossos pais não nos disseram, porque nossos pais iam para a igreja pentecostal, a batista, a presbiteriana, a igreja católica, e eles não conhecem o evangelho. Eles não sabem que nós temos uma pré-existência antes de chegar a estes caminhos. Portanto, eles diziam: filho do diabo, arrependa-te. Não arrependíamos e pensamos que aí que começou a coisa, que quando eu passei ao altar. Olha, disso em todas as partes que o grupo de todos esses cristãos não dizem: quantos querem conhecer o Senhor? Todos estão no mesmo barco. Todos estão na mesma mentira. Aqui diz: ninguém dirá: tu conheces o Senhor? Eles dizem: tu queres conhecer o Senhor? É que não entendem predestinação, dão. O que dão é pena. O que tem é morte na panela deles. Porque na nossa o que tem é boa comida. Pastéisinhos, arroz com feijão, agiaco, uma coisinha boa, frutos do mar. Na deles é morte na panela. Para lá tu não tens nem que olhar. Olhar para lá como uma mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Essa é a condição que existe. Então, eu preciso falar de aconselhamento pastoral, porque esses pastorzinhos que não sabem nada do que é um ser humano também te ligam: vamos para fazer aconselhamento pastoral. Isso é uma grande mentira. Mas disso não tenho tempo para falar agora, porque o tempo está avançando. Assim que, abençoado irmão meu, estamos claros? Olha, mais claro não canta um galo, como diz em Porto Rico. Um galo, tu sabes como canta. Aí não tem grau de erro. Te declaro abençoado. Assim que abençoado com todas as bênçãos, e será até uma próxima ocasião. Até logo.